Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus envolva cada um de uma maneira especial. Pede-se para que se desligue o celular, porque numa casa espírita é trabalhada a energia. E vocês sabem que o celular trabalha com energia. E a vibração da bateria do celular interfere no trabalho da espiritualidade. Desarmoniza. Então vamos desligar o celular. Eu já não uso o meu, porque eu acho que o celular é uma maneira da minha filha me controlar. E eu sou rebelde, apesar dessa idade, né? O celular tocava nas horas mais impróprias, nos lugares mais impróprios, no meio da palestra, no meio de uma conversa, no meio do atendimento fraterno. Mãe, onde é que você está? O que você vai dizer para uma criatura dessa? É melhor não usar o celular. Aí meu marido diz assim, bom, eu boto 50 reais de crédito e você perde os 50 de crédito? Falei, porque eu não falei. Melhor assim, porque eu já falo tanto por aqui, né? Então, gente, hoje eu queria falar para vocês de alguma coisa muito interessante, né? Todos nós somos filhos e somos pais. Nós muitas vezes não paramos para pensar nos nossos pais. Na época que os nossos pais viveram, dos nossos avós, era tudo mais difícil. Não era tão difícil como no tempo de Jesus, mas era muito difícil. Eu me lembro que minha mãe lavava roupa na mão. O varal da minha mãe era um fio daquele de arame farpado, que ela pendurava a roupa naquilo. Ela, às vezes, em certos lugares que nós moramos, ela carregava água de balde. E a minha mãe tinha sempre um sorriso nos lábios. Às vezes a comida não era aquilo que ela queria fazer, mas com o que ela tinha, ela fazia milagre. Ela pegava uma roupa velha, reformava e transformava numa roupa nova, bonitinha. Então eu quero dizer para vocês que nós muitas vezes não paramos para pensar. Não somos gratos por tudo isso que nós recebemos dos nossos pais. Eles têm limitações? Tem. Porque os nossos filhos já dizem que nós temos também. De vez em quando eu me visto de fada para contar a história lá numas creches. Aí a minha filha olha para mim e diz assim, eu não acredito que tu vai pagar um mico desse. Eu falo para ela com muito orgulho e prazer, porque o brilho que eu vejo no olhinho daquelas crianças quando estou contando história, mas eu nem me lembro que eu fico ridícula vestida de fada, mas nem quero saber também. Eu vou por uma boa causa. E aí outro dia não me vale quando eu acabei de contar a história, chegou perto de mim e disse assim, tia, mas você é fada sempre? Aí eu disse, querido, só de vez em quando, nas horas vagas. Porque ele queria saber se eu era fada 24 horas por dia, certo, né? Falei, ninguém merece, né? Dar aquela roupa comprida, aquele chapéu cheio de coisa, né? Então, gente, temos que ter aos nossos pais gratidão. Porque eles nos criaram com dificuldade. E aí nós dizemos, ai, mas eu passei tanta dificuldade, eu não tinha isso, não tinha aquilo. Graças a Deus. Foram essas limitações e essas dificuldades que fortaleceram o nosso caráter. Foram esses limites que impuseram a nós, que forjaram o nosso caráter de hoje. Porque aposto que a maioria que viveu com dificuldade sabe dar valor ao que ganha, sabe dar valor ao que tem, sabe valorizar também os afetos da vida. Sabe valorizar a esposa, os filhos, a mãe, o pai. Então, eu só quero dizer para vocês, sejam gratos aos pais de vocês. Muitas vezes a gente ouve algumas coisas que não gosta muito, ou a gente sente vontade de criticar alguma coisa. Vamos nos controlar um pouquinho e vamos analisar como foi a vida deles. Os meus dois já partiram. A minha mãe com 80 e tantos e meu pai com 95. Até eu estava fazendo palestra aqui o dia que meu pai partiu, estava na UTI. Então eu vou dizer para vocês, eles realizaram o trabalho deles. Tem um irmão, uma irmã, a gente tem noção do que é nosso e o que não é. Nós sabemos respeitar o alheio, nós sabemos respeitar o próximo. Isso, gente, não tem dinheiro no mundo que pague. Herança não é necessário, porque muita gente recebe dinheiro e depois não sabe fazer com ele, gasta tudo em besteira. Mas o ensinamento, exemplo positivo é o que conta na nossa vida. E agora vamos analisar a nossa geração. Nós não tivemos muita coisa, vivemos assim, a maioria meio apertado, né? Assim, no limite, né? Aí temos filhos e hoje nós temos um poder aquisitivo melhor. Então a maioria quer facilitar a vida dos filhos. Estamos errados. A gente pode dar conforto, educação, dar o que a gente pode, mas nós temos que limitar.
Porque senão nosso filho vai estar despreparado para viver no mundo. Porque lá em casa a gente facilita tudo, permite tudo. E quando ele tiver que enfrentar aí o boi brabo aí no lado de fora, será que ele vai estar fisicamente, espiritualmente e moralmente preparado para enfrentar o que vem por aí? O meu de 37 anos, que morreu de câncer aos 37 anos, não estava. Nunca amadureceu. Permaneceu uma criança de 37 anos. Tremendamente afetivo, tremendamente querido, era dependente químico, só que ele nunca cresceu. Quando ele se deparava com uma dificuldade, ele ficava em pânico. Ele não sabia como resolver aquilo. Aí ele corria para pedir ajuda para o pai e para a mãe. Tentando empurrar para fora do ninho um monte de gente. Ele se agarrava na beirada do ninho e não tinha quem empurrasse. Não tinha jeito. Então eu dizia para o meu marido, nós erramos. Nós erramos quando poupamos um monte de coisa. Quando a minha amiga botou o filho com 3 anos para trabalhar fora, eu fiquei revoltada. O filho da minha amiga com 28 já tinha um apartamento pago. E o meu com 37 não tinha nada. Quando morreu. Ainda deixou o Manoli e um filho para a gente acabar de cuidar. Mas tudo bem, aquela neta é o amor da minha vida também. Então, gente, muitas vezes com a nossa facilitação dificultamos a vida dos nossos filhos. E vocês sabem que a dependência química alcoólica é uma doença fatal e progressiva, porém controlável. A dependência, o álcool também é considerado dependência química. 10% da população mundial é dependente de alguma coisa. Aí se você nunca entrar em contato com droga, nunca entrar em contato com bebida alcoólica, se você tiver controle para não entrar naquilo, vai passar em brancas nuvens. Mas se você começar a beber com os amigos e extrapolar uma vez, 2, 3, se você tiver dependência, você vai de morra baixa toda. E a droga é a mesma coisa. Porque o álcool dessas pessoas causa prazer. E a droga também causa prazer. Vocês não acham que a droga é ruim? Quem usa diz que é uma maravilha, mas para mim não interessa. Não quero saber nem conhecer. Porque o que eu vi, o que ela causa nesses todos os anos de trabalho com dependência química, eu tenho pavor só de pensar. E eu fico apavorada quando eu vejo a turma jovem experimentando numa boa, como dizem eles. Não sabem na roubada que estão se metendo. Quem tem a dependência entra, mas passa aí já é outra história. E aí tem outro porém. Tem a parte física da dependência, mas tem a parte espiritual. Porque quando uma pessoa usa droga ou usa álcool, ela se aproxima das entidades que desencarnaram no vício. E não é só droga e álcool. Aquelas pessoas que têm aqueles gostos sexuais muito exóticos, aquelas coisas e outras cositas mais, essas pessoas se aproximam de entidades que desencarnaram naquele vício. E aí, aquela entidade encontra alguém que vai fazer no corpo físico que ele não pode mais fazer. E aí ele se imanta, se gruda naquela pessoa. E aí no começo você tem que lutar com a dependência de um. Depois, às vezes você está lutando com 30, 40 que está grudado em você. E aí, minha gente? Ah, o bicho fica feio, pega, né? E tem outro pormenor. Se você tem na família, porque você sabe que muitos de nós temos alguns genes recessivos de algumas doenças físicas, mentais e outras coisas assim. Que muitas vezes, se não tivermos contato com álcool, com droga, nunca vamos desenvolver esquizofrenia e outros tipos de problema mental. Diabetes também é um gene recessivo que a gente mesmo comer um docinho demais desenvolve e por aí vai. Se a pessoa usa droga ou usa álcool, esse problema mental ele desenvolve numa rapidez incrível. E aí nas clínicas de recuperação tem um termo que eles usam, fulano virou o fio. O que é virar o fio? É ele ter essa esquizofrenia, essa doença mental, ter vindo à tona com o uso do álcool da droga. E aí, você vai ser, além dependente, um problema mental para você tratar. Aí vai ficar mais difícil ainda. Então, gente, vivam de cara limpa. Fiquem longe dos vícios e orientem os filhos a permanecer longe. Se bem que os filhos não acreditam muito na gente. A gente tinha que levar os filhos de repente para ver uns bem feinhos na foto, que é para o filho ficar meio apavorado, né? E já antes de usar.
Porque no começo um amigo oferece, o outro é meio tímido, toma uma bebidinha para ficar corajoso, e quando ele vê, não consegue mais viver sem aquilo. E aí faz o tratamento, fica limpo. Ah, tô curado. Não tá. Não tem cura. É incurável e progressiva, mas é controlável. E quando ele recai, ele não recai do começo, ele recai do ponto que ele parou. Esse é o problema. Um cara que bebia uma garrafa de cachaça e meia por dia, se tratou, está controlado. Se ele recair, ele vai já começar com uma garrafa e meia. Não é com um copinho. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz da vida da gente. Porque se Deus nos deu um corpo saudável, nos deu uma mente saudável, nós temos a obrigação de conservar do jeito que é. Se bem que a gente já estraga no uso diário, come um pouquinho demais, come uma coisa que não deve. Tem uns que não podem comer torresminho, adoro um torresminho frito, né? A gente já faz assim uns estragos no corpício, de brincadeira, né? Se a gente fizer mais ainda, piora a coisa, gente. Lá em casa é uma briga. Meu marido fez revascularização há 8 anos, botou 4 atalhos, né? 4 pontos lá. Não morreu por um triz. Aí foi assim uma luta pra viver, tá? Saiu de lá, tratei, cuidei, de vez em quando ele aparece em casa com um pacote de torresmo. Eu já vou que nem um gavião na porta, me dá isso aqui, vou lá, tchum, no lixo. Ah, mas eu gosto tanto, eu falei, a escolha é sua. Comer e morrer ou não comer e viver? Aí, de repente, outro dia ele aparece com o saco de torresmo. Eu jogo fora, gente, é pela vida dele. Ele diz, ai, mas eu gosto tanto, aí nós vamos num restaurante. Eu olho, o prato dele tem torresmo, tem linguiça frita, tem bacon, tem tudo que ele não pode comer. Aí eu digo pra ele, e a verdurinha eu como em casa todo dia. Aí nós viajamos nos Estados Unidos, um grupo, e meu irmão, ele tudo. Aí meu irmão e ele saíam bem antes da minha cunhada e de mim do quarto e desciam pro café da manhã. Eu falei pra minha cunhada, por aí tem. Ou amanhã nós vamos descer atrás deles. Se eles descerem, nós vamos descer atrás. Um prato, gente. 2 linguiças fritas, 5 tiras de bacon, um prato de ovo mexido com bacon. Gente, era assim, colesterol de quilo no prato. Eu disse pra ele, aí agora eu sei por que você desce antes de mim. Aí o meu irmão dizia, caramba, tu parece lá da polícia do Hitler. Eu falei, quando ele tava lá no bico do urubu com ele no bico, eu agarrada puxando, ele disse pra mim que ele ia fazer tudo que tinha que fazer, né? Aí ele dá risada, ele nem fica bravo, porque ele sabe que é verdade, né? Remédio, só toma se eu comprar. Se eu não comprar, ele morre. Então eu compro, corto, boto na caixinha. Aí já faz 8 anos, ele não se acostumou ainda. Ele ainda não sabe qual que ele tem que tomar de manhã, qual que toma meio-dia e qual à noite. Aí de vez em quando ele resolve que é muito de manhã, toma 2 de manhã e deixa mais para tomar o meio-dia. E não pode, tem um que é para não infartar, que tem que tomar de manhã, café da manhã. Quando eu vejo, tá, vai lá, tome isso aqui, não pode tomar na hora do almoço. Então, gente, é a mesma coisa. A pessoa gosta daquilo e ela não entende que aquilo pode matá-la. Aí agora há pouco morreu a irmã dele com 49 anos. Aí ele disse, meu Deus, a minha irmã estava tão nova. Falei, eu já cantei a bola quando eu estive lá 6 meses atrás. Ela tinha 49 anos, ela está com a perna preta até aqui. Ela era diabética, mas assim, o diabetes de 590 para cima. Ela não fazia dieta, era um pratão de arroz com feijão. A gente pode comer 2 colheres de arroz e 1 colher de feijão. Era um pratão de arroz com feijão, daquele assim, servente, sabe assim? Que só falta grudar as coisas em volta para não cair, né? Era doce, era tudo. Ela dizia, ai, mas se não tiver arroz com feijão, falei, faz arroz integral, come menos, substitui por verdura. Mas não adianta. Aí ela teve problema cardíaco, o médico fez cirurgia. Quando ele abriu, ele disse que a parte cardíaca estava todinha calcificada. Fez a cirurgia, mas assim diz que se desfazia, onde ele estava botando os pontos, né? E ela não voltou da cirurgia, da anestesia e ficou em coma e morreu. Descansou, coitada, né? A gente sabe que sofreu muito antes de ir. Mas eu quero dizer para vocês que muitas das coisas que acontecem com a gente, a responsabilidade é nossa. Quando a minha diabetes foge do limite, é castigo de Deus? É coisa nenhuma, é falta de eu controlar a boca. É porque
boca. Porque também não sou de ferro. Mas no outro dia eu pago o preço, tá? Porque no outro dia eu fico tonta. No outro dia eu sinto uma sede danada, a boca tá sempre seca. Bebo um galão de água, né? Quer dizer, não era mais fácil me controlar? Mesma coisa com o álcool, mesma coisa com a droga. Nós temos que nos controlar para viver bem. Aí o diz assim, ai, mas viver a vida inteira controlada. O certo é isso. A gente muitas vezes não faz o certo. Mas a gente já criar os filhos, sabendo comer direito, sabendo se comportar direito, sabendo o que deve, pode fazer ou não pode. Muitas vezes a gente fica com pena, porque tem que dizer para o filho, não, você não vai fazer isso. E aí o meu, esse que morreu quando era novo, ele arrumava as namoradinhas e levava para cá, lá em casa. Porque ele achava que ele ia levar lá, eu ia assustar as meninas, elas iam ficar longe dele. Quando ele entrava com a menininha, eu já ia lá e agradava e conversava e fazia café. Aí ele dizia, não trago uma nenhuma aqui, porque elas grudam igual um chiclete. Porque você trata bem, eu trago para ver se você assusta, você trata bem. E aí ele rapidinho deixava as meninas. Aí eu disse para ele, pois é, a minha mãe era uma mulher do sítio, simples, mas a psicologia da minha mãe não falhava. Quando a minha mãe achava que meu irmão namorava alguém que não era lá essas coisas, a minha mãe fazia um cafezinho, convidava ela para vir tomar e tratava bem, ficava amiga. Meu irmão deixava na outra semana. Funcionava. A minha mãe nunca combateu nenhuma, usava de psicologia. Falei, eu estou usando a psicologia da minha mãe? E ele dava risada, né? Então, gente, muitas vezes a gente tem que usar a psicologia. Você tem que enfrentar o filho, você muitas vezes tem que enfrentar o marido. Porque você não vai dizer tudo amém, amém, amém. Logo que nós casamos, ele trabalhava numa empresa muito grande em São Paulo, vocês devem ter visto falar na COFAP. Ele era da tesouraria da COFAP, ele trabalhou 36 anos na tesouraria da COFAP. E aí um dia ele chegou em casa, porque eu ganho pouco, porque trabalho muito, porque eu não sei o que, eu disse para ele, escuta, uma empresa como a COFAP paga seguro saúde, tem atendimento dentário facilitado, tem ambulatório lá dentro da empresa que é tudo de graça, só tem vantagens. E se você está achando que o ordenado não está bom, que você está trabalhando demais, peça demissão que o outro já está de boca no seu cargo. Pense, eles te pagam para fazer a sua obrigação. Você não está fazendo mais que a sua obrigação. Aí ele pensou um pouco, sabe que você tem razão? Nunca mais ele reclamou do emprego. E a minha cunhada dizia assim para o meu cunhado, coitado, ele está ganhando pouco, está trabalhando tanto. O homem não parava em emprego nenhum. Era 6 meses, não 5 meses, outro, não tinha patrão bom para ele. O patrão está pagando, está dando todos os direitos trabalhistas direitinho. Ele quer que o empregado faça o trabalho dele. E a gente tem por obrigação fazer aquele trabalho pelo qual a gente está sendo pago para fazer. E fazer de bom humor, de boa vontade. Porque se a gente deixar aquele lugar, tem meia dúzia esperando também já. Porque a falta de emprego que tem por aí, tem sempre alguém que se candidata àquele emprego. E aí, com o tempo, ele passou a se orgulhar do que ele fazia. Ele entendeu que o trabalho dele era de suma importância. A empresa que uma carteira de duplicatas que não tinham sido pagas, que era assim muito vultosa. Uma vez ele disse assim, eu vou cobrar isso tudo e vou receber tudo isso. E ele se empenhou e negociou cada duplicata daquela. E ele recebeu cada duplicata daquela. Quando ele chegou em casa e recebeu a última, ele não cabia em si de orgulho, porque ele tinha executado o trabalho dele além do que ele tinha que ter feito. Aí eu disse para ele, é assim mesmo. E vê se alguém rouba o seu lugar. Ninguém. Porque você é uma pessoa responsável, confiável. Então, meu filho, é assim que a gente mantém o emprego. Então, eu quero dizer para vocês que eu não dava moleza para filho e para marido nesse caso, tá? E nem para mim mesma. O que eu tinha que fazer, eu fazia. Quando eu me casei, eu sabia que ele não podia pagar o empregado. A gente era pobre de jogo, né? Aí, depois eu ia ficar reclamando, porque eu trabalhava muito, porque lavava, passava, cozinhava. A minha mãe disse pra mim, se não quiser fazer isso, não se case, fique solteira. Porque se casar, vai ter que cumprir suas obrigações de esposa. Então não adianta depois você ficar fazendo amargurada e reclamando. Ei, porque fulana tem empregado, eu não tenho. Ciclana tem isso, eu não tenho. Veja com quem você vai
vai casar para não ficar reclamando, porque você vai se amargurar, transformar a vida da sua família no inferno de graça. E todo aquele seu trabalho não vai ter valor nenhum, que você faz de má vontade, mau humor, sempre reclamando, e você aí é muito infeliz. Então a felicidade está ao alcance de todos. Basta querer. Basta saber, mas eu não tenho um carro zero. Aí eu digo, gente, para mim uma jabiraca que não deixo na rua tá bom. Então a gente tem que entender e dar valor àquilo que a gente tem. A gente vê que Deus deu uma responsabilidade para nós. Ele não mandou a gente para a terra de piquenique, não. A gente veio porque tinha dívidas a saldar. A gente tinha erros a acertar. Tinha coisas a aprender. Porque a terra é uma escola, mas é uma escola abençoada. E é uma escola tão boa que a gente pode viver, aprender e ser feliz. Essa é a vantagem. E Deus sabe qual é a capacidade de cada um. Aí a turma diz assim, mas ele me deu uma cruz muito pesada. Olha, não vem com essa não. Ele não dá a cruz além daquela que a gente pode carregar. Aí eu conto a história dos 2 burrinhos. Um vinha com um fardo de algodão nas costas bem grande. E o outro com um fardo de sal. O algodão é grande, mas é leve. O sal é pouco, mas é pesado, né? Aí o burrinho que estava com o sal disse assim pro burrinho do algodão, cara, mas você deve estar com um peso aí nas costas, olha o tamanho da tua carga. Aí diz ele, não estou aguentando mais. Mentira, que era leve. Aí o outro disse, mas eu sei de um jeito de melhorar isso. Tem um riacho ali, eu quando venho com o saco de sal, eu passo dentro do riacho, o sal derrete uma parte e no outro lado a carga está mais leve. Aí o burrinho do algodão falou, vamos lá? Vamos, morreu afogado. Porque o algodão encheu de água e ele morreu afogado, ficou mais pesado. Então muita gente acha assim, igual o burrinho que a carga de algodão. Nos afogamos de graça. Reclamamos muito, não queremos fazer aquilo que a gente tem que fazer. Então vamos botar para fora os nossos talentos. Não vamos varrer o talento para debaixo do tapete. Porque acho que todo mundo que está aqui, indiferente da idade, tem grandes capacidades. Porque Deus não daria a ninguém aquilo que ele não pudesse realizar. E aí a turma que já passou para o outro lado da vida, diz que o que mais faz sofrer quando chega do lado de lá, não é você ter tentado e não ter conseguido. É você nem ao menos ter tentado. Que você sofre por isso, porque você não tentou. Você deixou passar a oportunidade. Então não vamos deixar a oportunidade passar. Vamos arregaçar as mangas, como diz aquela música, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque todos nós aqui podemos realizar grandes coisas. Somos capazes, somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. A prova está na pontinha dos dedos de cada um. Não tem outro ser humano igual a gente. Somos únicos e preciosos. Então vamos fazer com que Deus se orgulhe da gente. Aquela minha filha lá, achei que ela ia amarelar, mas não. Ela criou coragem e foi em frente. Então dificuldade, gente, todos nós temos. Não pensem vocês que eu que venho aqui falar de espiritismo e religião para vocês, de vida, aqui eu não tenho problema, eu tenho filhos, eu tenho problema com filho, eu tenho problema com neto, de vez em quando também, como eu disse para vocês, tenho assim umas reclamações com meu marido, porque quer comer torreiro, porque isso, porque aquilo, mas assim, nada que eu não possa resolver. Até eu acho que a maioria já escutou a história de que ele levantava todo sábado com 2 pés esquerdos. Ele levantava azedo no sábado. E eu não sabia por quê. Porque ele tinha que parar de fumar. Porque ele estava com problema no coração. E ele fumava durante a semana escondido no serviço. Aí no sábado em casa era outra história. O cão de guarda estava lá, né? Aí ele levantava com 2 pés esquerdos. Tudo estava ruim. Aí um dia eu estava filetando peixe com uma faca de filetar peixe bem amolada. E veio ele... Eu comecei a passar a faca na beirada da pia. E ele falando. De repente ele parou, olhou para mim. O que você está fazendo? Você não quer diga? Estou amolando a faca. Ele olhou, começou a rir, ficou comprido, só voltou 8 horas depois. Calminho. Aí depois ele confessou. Eu vou te dizer porque que eu estou nervoso. Porque eu vou lá para a reforma e o pedreiro fuma e o pintor fuma e eu estou fumando de novo. Eu falei, você quer
é bem bom. Porque me deixar viúva e sem um tostão, aí eu vou protestar. Eu disse pra ele, né? Brincando, lógico, né? Mas, gente, aí, quando ele fez a cirurgia, ele não morreu por um triz. Porque ele era fumante, o médico disse, olha, essa cirurgia, eu fiquei 4 anos na França fazendo curso de implante de célula-tronco, então ele era uma sumidade do assunto. Para mim, essa cirurgia cardíaca tem a mesma gravidade de uma apendicite. Só que o problema é que seu marido é fumante. Nós temos perdido pacientes porque são fumantes. 24 horas depois da pneumonia. Todo fumante que opera o coração. Aí eu disse para ele, não, mas o meu marido não vai morrer. Ele disse, olha, eu quero que a senhora entenda uma coisa, porque da pneumonia, tosse, às vezes no tossir, rompe algum ponto. O médico foi bem honesto comigo. Eu falei, não vai acontecer nada com ele. Mas, gente, não deu nem 24 horas para dar pneumonia. 12 horas depois ele estava com pneumonia. Mas aí estava já bem monitorado e tudo. Só que aí a pressão caía lá para baixo, ele batia queixo. Aí a pressão subia lá para cima, ele tinha que correr. Eu sei que foi assim, umas 48 horas, o urubu com ele no bico. Pra lá e pra cá. E eu puxa, né? Até consegui puxar do lado de cá e disse, agora tu não vem mais pra cá. Aí não podia ficar acompanhante. Aí a psicóloga disse, ela fica o dia inteiro aqui, ele está ótimo. Ela vai embora de noite, ele quase morre. Ela vai ter que ficar aqui. Aí eu ficava sentada numa cadeira a noite inteira, cuidando dele e mais 2 velhinhos que estavam internados lá. Uma noite eu dei uma cochilada e eu acordei. O velhinho estava pelado no meio do quarto. Tinha feito xixi na cama. Escorreu o xixi pelo chão e o velhinho estava pelado no meio do quarto de costa pra mim, né? Aí eu saí perto de pé, falei pra enfermeira, alguma coisa de grave aconteceu com esse senhorzinho de idade. Aí a enfermeira veio com aquelas pantufinhas, 2 pés dentro do xixi, saiu xingando. Aí veio, limpou a cama, trocou tudo, trouxe outra roupa pro velhinho. Aí o velhinho batia queixo. Aí eu disse, fui lá, moça, ele precisa de um cobertor. Então eu servia de enfermeira para os 3 que estavam lá. Aí ela ficou brava comigo, que ela tinha se deitado para dormir, era plantão dela, ela não podia dormir. Eu não deixava, porque quando precisava eu ia lá. Pô, você tá ganhando para ficar de plantão, é olho arregalado, né? Eu não ganhei nada, tava lá. Ele precisa de um cobertor, mas aqui não tem, só não tem. Falei, problema teu, te vira. E rápido, porque ele tá batendo queixo, ela ficando todo roxo. Se morrer amanhã eu vou dizer que tu não levou cobertor pra ele. Rapidinho trouxe cobertor, né? Então, gente, eu ficava a noite inteira sentada numa cadeira de plantão. Aí se dava cochiladinha, quando acordava tinha uma barbaridade dessa, né? E isso não me assustava. Porque eu estava ali para tratar de um doente, de alguém que precisava de mim. Não teve mais problema nenhum, meu marido. Aí a psicóloga falou isso mesmo, quando ela sai ele se sente inseguro. E aí ele começa a pensar que vai morrer, ela não vai estar aqui. Então ela tem que ficar aqui até ele estar bem. Aí eu ficava toda noite lá sentadinha naquela cadeira. E era sentadinha literalmente, porque não era reclinável não. Encosto bem esticadinho. E aí, gente, mesmo assim eu dava umas cochiladinhas, dava umas pescadas de vez em quando, né? O cansaço vencia. E graças a Deus ele ficou bem, ele saiu bem, ele está ótimo. Mas não resiste ao torresmo. Esse é o problema, né? Então nós temos na vida de tomar decisões. E decisões para nós. Temos que entender o quanto a gente é precioso na família da gente. Ninguém é insubstituível, não se iludam. Mas enquanto a gente está aqui, a gente é precioso naquele lugar que a gente está, né? Então vamos fazer com que essa importância seja um motivo para a gente mudar, para a gente crescer, para a gente evoluir. Porque se nós temos oportunidade nessa encarnação de vencer vários degraus, por que não fazê-lo? Porque diz que a gente reencarna, quando a gente já evoluiu um pouco nessa, na outra reencarna um pouco melhor. Reencarna com mais conhecimentos, mais evoluído. Aí eu disse ao meu marido, eu vou ler muito, eu vou aprender muito, eu vou fazer um monte de coisas. Ele falou, caramba, mas você já está com quase 70 anos. Falei para ele, estou me preparando para a próxima encarnação. Aí ele assim, eu sempre achei que você não era muito certinha. Eu falei para ele, não, eu não era muito certinha, não sou nada certinha. Mas diz que o espírito é como um chip de computador. Gravou, fica gravado lá, aprendeu. Eu tenho certeza que alguns de vocês já
se pegaram fazendo alguma coisa e pensando assim, caramba, mas eu já sabia disso. Aqui nessa vida ninguém tinha me ensinado, mas eu já sabia fazer isso. Por quê? O seu espírito já lembra de outra vida daquilo. Então, gente, somos importantes e preciosos para Deus. Eu acredito que nós façamos parte de um grande organismo e que cada um de nós é como uma célula perto de Deus. E cada um daquele é importante, porque quando a gente espeta o dedo, dói, não dói? E todo o corpo se preocupa com aquele dedo espetado. Volta e meia você olha, aí dá uma fisgadinha, você já olha. Então eu acho que é assim, se um de nós estiver em desequilíbrio, se um de nós estiver com problema, se um de nós estiver no caminho errado, eu acho que Deus vai lá buscar e traz. Deus vai e ajuda. Por isso que Ele é Pai. O que a gente faz quando o filho telefona de madrugada? Pai, bati o carro. A gente sai de pijama se for necessário, sai correndo para socorrer o rebento, não é? E Deus, que é o Pai melhor do que a gente? Eu tenho certeza que em nenhum momento Ele nos abandona. Ele está sempre ajudando, sempre orientando. E a espiritualidade de luz está sempre no nosso ouvido sugerindo coisas boas. E eu, quando tenho uma sugestão das trevas ruim, às vezes eu estou lavando roupa lá e começo a pensar, esfregando as coisas. Aí vem aquela ideia meia torcida. Aí eu respiro fundo e falo, caramba, não posso dar asas a isso. Aí começo a esfregar a roupa, Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós. Aí, num trabalho aqui, ele disse assim, eu odeio essa velha. Porque quando eu vou chegando perto dela, ela começa a rezar, eu levo um jeito, eu acho que vou me embora. Então, quando a sugestão ruim chegar, dê um guasco, reze. Olha, você não precisa ficar o dia inteiro rezando. Uma prece de coração, não sou de grandes rezas, gente. Se me pedir para rezar um rosário, está perdido. Porque na quinta, sexta Ave Maria, eu estou pensando em outra coisa. Quando eu ia me confessar, que era na igreja matriz, quando eu era jovem, eu olhava quem estava na casinha no confessionário. O padre Vandelino, mas nem que a vaca tossisse eu não confessava com ele. Ele dava muita penitência. 50 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Eu dizia, Jesus, eu não vou conseguir rezar tudo isso. Então eu olhava aquele padre que dava pouca penitência. Agora, gente, para criança de 7 anos, 50 Ave Maria e 10 Pai Nosso, a primeira, a segunda, a terceira eu sabia que estava rezando. E o resto eu fazia igual papagaio. Mas rezava, tinha que rezar, era obrigado, né? E tinha que se confessar todo sábado. E a gente não tinha pecado para contar, o que a gente fazia? Inventava. Fazia uma lista desse tamanho, acho que o padre sempre com os cabelos da nuca, tudo assim, ó. Porque tinha que contar pecado, tinha que confessar, não tem, vamos inventar. Vamos dizer que fez isso com 7 anos, né? O padre é satisfeito, então via pecado até o resto, né? Então, gente, adianta, não adianta. Essa história de culpa, de pecado, é um negócio que atrapalha a vida da gente. Nós não podemos nos sentir culpados sempre. Sabemos que somos humanos, que é possível que a gente erre, mas que podemos consertar aquele erro que nós cometemos. Que sempre é tempo para a gente consertar aquilo que está estragado. Então vamos parar e pensar nisso tudo, não só vocês, eu também. E vamos ter uma semana muito boa. E vamos agradecer a Deus pelo quanto nós temos. Que Deus os abençoe e ilumine, enche o coração de cada um de muita paz, muita luz. E agora nós vamos serenar os nossos corações, fechar os nossos olhos, para nos prepararmos para o passe, aqueles que vão para o atendimento, prepararmos para o atendimento. Vamos deixar o nosso coração bem aberto, para que aquela luz de Cristo venha e encha o nosso coração. E o amor do nosso Pai nos envolva de uma maneira muito especial. E vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos fechar os olhos, vamos nos serenar e aguardar. Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado.
Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.